Nossos próximos processos aí, pessoal, são os processos de derivação prefixal e sufixal, tudo junto, e o processo de formação aí, de derivação parasintética. Então nós temos o processo de derivação prefixal, processo de derivação sufixal, temos o processo de derivação prefixal e sufixal e temos o processo de derivação parasintética. E aí nós temos que ter um pouco de atenção aqui nesse instante. Pois bem, processo de derivação prefixal e sufixal, eu vou acrescentar aí a palavra, ou ao radical, um prefixo e um sufixo, que é o caso aqui destes dois exemplos. Eu tenho aqui, vocês conseguem ver já a palavra que está aqui no meio, né, e alguma coisa que vem lá, que vem aqui antes e alguma coisa que vem depois. Pois bem, a palavra aqui é feliz, aqui é leal. Então eu acrescentei prefixo in e acrescentei aqui o sufixo mente, tá? Um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, formei uma palavra. Acrescentei o prefixo des e o sufixo dade. Acrescentei alguma coisa que vem antes e alguma coisa que vem depois. A palavra está aqui no meio, feliz, e aqui embaixo, leal. Acrescentei o prefixo in, acrescentei o sufixo mente, formei a palavra infelizmente. Aqui neste caso, acrescentei o sufixo des, acrescentei o prefixo des, e lá eu acrescentei o sufixo dade, formei a palavra deslealdade. Tá? Então, o radical, ou a palavra aqui no meio, acrescento um prefixo, acrescento um sufixo ao mesmo tempo, formo a palavra, processo de derivação prefixal e sufixal simultaneamente. Tá? Bem fácil, é isso aí mesmo. Para que eu reconheça bem quando é um processo de formação prefixal e sufixal, eu tenho que saber o que é um prefixo e o que é um sufixo, e tenho que conhecer os prefixos e os sufixos. Muito importante. E aí eu tenho o processo de derivação parasintética. O que é? Não vão confundir aí com o processo de derivação prefixal e sufixal. Parece, né, que é este aqui, mas não é. O que eu tenho aqui? Eu tenho envergonhar, e aqui eu tenho amanhecer. Parece que aqui no meio eu tenho a palavra vergonha, né, e acrescentei alguma coisa que vem antes, que é o em, e alguma coisa que vem depois, que é o ar ali. Né? Amanhecer, parece que eu acrescentei um a, um prefixo, e acrescentei um sufixo ser, e fiquei amanhecer. Não é, tá? Se vocês tirarem o que vem antes aqui, ou o que vem depois, vocês vão ficar com uma palavra que não tem sentido, né? Na parasintética. Observem o seguinte aqui na prefixal e sufixal. Por ser prefixo e por ser sufixo, eu posso tirar um prefixo ou sufixo e eu vou ter aí uma palavra normalmente, justamente pelo fato de ser prefixo e sufixo. Então eu tiro aqui o in, ó, eu fico com a palavra felizmente, né, normalmente. Tirei aqui o mente, fiquei com a palavra infeliz. Né? Por quê? Porque é prefixo e sufixo. Se eu tirar o in e o mente, eu vou ficar com a palavra feliz. Normalmente, tá aqui. Aqui no deslealdade, tirei o sufixo dade, fiquei com a palavra desleal. Tirei o prefixo des, fiquei com a palavra lealdade. Né? Tirei os dois, fiquei com a palavra leal. Então eu tenho aqui uma formação de palavras por prefixo e por sufixo. E pelo fato de ser por prefixo e por sufixo, eu posso tirar tanto um quanto o outro, que eu vou continuar com uma palavra aí da língua portuguesa, com significado, um significado normal. Aqui embaixo na parasintética, se eu inventar de tirar uma coisa ou outra, ou seja, aquilo que eu acho que é um prefixo, que é um sufixo, eu vou ter uma palavra aí que não vai ter sentido. Digamos que eu tiro aqui esse ar aqui no final, ou esse R, eu vou ficar com envergonha, né? Vai ficar uma palavra estranha, vai ficar diferente, né? Se eu tirar o em aqui, eu vou ficar com vergonhar. Né? Não existe essa palavra na língua portuguesa. A gente observa aqui que não é um prefixo nem um sufixo. Se eu inventar de tirar esse a aqui, eu vou ficar com amanhecer. Né? Se eu tirar esse ser aqui, eu vou ficar com amanhã. Então fica muito estranho. A gente percebe aqui, de cara, que não é um prefixo e que não é um sufixo. E aí a gente vai chamar essa formação de palavras aqui
de processo de derivação parasintética. Não é prefixo e não é sufixo. Prestem muita atenção nisso. Na prefixal e na sufixal eu consigo tirar o prefixo ou o sufixo, né? Ou as duas, eu tiro uma ou tiro os dois, tanto faz, eu vou continuar com uma palavra normalmente. Na parasintética, não adianta querer tirar o que vem antes, o que vem depois, que eu vou perder o sentido da palavra. Essa é a grande diferença da prefixal e sufixal para a parasintética. Eu espero que vocês tenham entendido, porque isso é um pouquinho complicado de se entender. Mas não é tanto assim se você prestar bastante atenção e estudar aí da maneira como deve estudar. Tá? Vamos ver os próximos processos.